Então, sejam bem-vindos a essa live. Eu estou aqui com a Valéria, ela é nutricionista, ela é coach de emagrecimento, ajuda pessoas a emagrecerem e ajuda principalmente a nutricionistas, coaches profissionais na área de emagrecimento a captarem clientes e a terem mais resultados. Então, ela me convidou aqui para fazer essa live. E, Valéria, eu estou aqui 100% à sua disposição. As perguntas que você quiser fazer, pode fazer. Ela me convidou para falar sobre captação de clientes na internet, grupos de WhatsApp. Eu estou aqui 100% disponível. Só me perguntar, Valéria. Beleza, eu tô. Faz uma coisa, você estava contando a sua história para a galera, só para você terminar a história que você estava contando, para eu conseguir terminar de mandar as mensagens aqui, que a galera está mandando mensagem no direct para pedir o link. Tá, Aí, você já enquanto está você com o conta a link? história, eu vou. Tô aqui, ué, você sei, uai. Não, eu sei, mas eu digo para mandar para as pessoas, está tudo certinho, né? Sim, eu só estou Tá, acessando aqui no celular, no computador, para poder mandar tá bom. as Pessoal mensagens. que está assistindo aqui na reprise dessa aula, a gente estava conectado no Instagram, mas de repente o Instagram começou a dar um eco, ninguém entendia a minha voz. A gente resolveu migrar aqui para o Zoom e aqui a gente vai poder falar bastante sobre estratégias de captação de clientes na internet. Então, eu estava contando a minha história, vou começar a contar a minha história de novo. Eu sou Diogo Hudson, eu sou criador da Escola de Heróis. Escola de Heróis é uma escola de formação de terapeutas do novo milênio. Então, a gente forma terapeutas holísticos, a gente forma coaches, psicólogos, nutricionistas, nutrólogos, psiquiatras, médicos, enfim, pessoas da área de desenvolvimento humano que querem captar mais clientes, que querem alavancar nesse marketing digital. E além dessa parte de carreira e de marketing digital, eu também faço as abordagens sistêmicas. Então, a gente tem formações de constelações familiares, hipnose, programação neurolinguística e outras técnicas terapêuticas aliadas a esse processo de mudança comportamental. Como é que eu cheguei nessa carreira? Como é que eu cheguei nisso que eu faço hoje? E como eu venho impactando muitas vidas, milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil com a metodologia que eu utilizo? Bom, eu venho da área jurídica, eu não era feliz daquilo que eu fazia, trabalhava como advogado e trabalhava também dando aula de marketing para advogados. Eu me formei em Direito, depois eu me formei em Marketing, comecei a ensinar gestão para advogados, escrevi um livro, tive muito sucesso nessa área ali, eu fiz vários eventos, fui professor da Escola Superior de Advocacia na OAB, e um dia eu estava no auge do meu estresse, porque naquele momento eu também vivia uma fase pessoal que eu não era feliz, tinha um relacionamento afetivo que eu não estava bem, e de repente naquilo tudo começou a me dar um estresse absurdo, eu comecei a buscar desenvolvimento. Então eu precisava lidar com as minhas emoções, e as emoções é uma coisa que a gente deixa de lado na nossa vida. E muitas vezes a gente só vai cuidar das emoções quando a vida bate na porta e fala assim, cara, você não está olhando para você, você não está olhando internamente. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu fui cuidar das minhas emoções, eu fiz vários cursos de desenvolvimento pessoal, então eu fiz programação neurolinguística, fiz coaching e fiz constelações familiares. E foi a constelação familiar que transformou muito a minha vida emocional. A constelação familiar, para quem não sabe, está assistindo aqui de primeira, é uma técnica desenvolvida por um alemão, que é o Bert Hellinger, e eu me especializei nessa técnica, uma técnica psicoterapêutica, breve, e eu me especializei nessa técnica, comecei a atender meus clientes e comecei a ver que eu queria viver daquilo. E eu me sentia muito inseguro no meu início, porque eu tinha dificuldade para saber se eu ia aplicar a técnica corretamente, eu me sentia inseguro porque eu vinha de uma carreira de sucesso onde eu ganhava 20 a 30 mil por mês e eu queria largar tudo para poder viver da área terapêutica, e todos os meus familiares, as pessoas que estavam ao meu redor, começavam a me perguntar, você tem certeza que você vai fazer isso? É isso que você quer? Os meus amigos falavam para mim, cara, mas você vai trocar o certo pelo duvidoso? E eu perguntava para eles, o que é certo? Certo, às vezes, é viver numa carreira onde você não está feliz, onde você não está 100% do seu potencial? Ou certo é você focar naquilo que você sente que vai gerar mais impacto na vida das pessoas? E fazendo essas perguntas, eu comecei a querer me preparar mais. Eu viajei para os Estados Unidos, eu fui estudar com Anthony Robbins, que é o maior profissional do mundo nessa área. Depois eu fui para a Alemanha estudar com o Bert Hellinger, então eu estudei as constelações familiares com ele. Estudei com o Robert Dilts, da programação neurolinguística, um outro americano. Conheci o Timothy Galloway, que é o precursor do coaching no mundo.
e comecei a aplicar isso na área empresarial, com os meus clientes, com advogados, com escritórios de advocacia. E um dia eu comecei a perceber que as pessoas queriam fazer aquilo que eu estava fazendo com elas. As pessoas começaram a pedir para mim para que eu pudesse ensinar a elas aquelas técnicas, que eu pudesse ensinar aquela metodologia que eu aplicava. E assim nasceu a Escola de Heróis. Escola de Heróis, a primeira turma foi em 2013, eu estou falando de 7 anos. E há 7 anos atrás eu fiz a primeira turma. E para montar a Escola de Heróis, eu larguei tudo na minha vida que eu estava fazendo e simplesmente eu fui dormir no meu escritório durante 2 anos e meio. Eu dormi no meu escritório, eu larguei tudo na área jurídica e comecei a formar terapeutas, comecei a formar profissionais nessa área. E a Escola de Heróis cresceu, progrediu, prosperou. E todas aquelas minhas incertezas que eu tinha no início, eu tinha muita dificuldade de captar clientes, eu não sabia como é que eu ia fazer para poder ligar para as pessoas, para poder mandar nas minhas mídias sociais, eu tinha insegurança de falar, eu sou terapeuta. E muitos profissionais de emagrecimento, às vezes porque não fizeram nutrição ou não fizeram nutrologia, acham que não são capazes de ajudar alguém a emagrecer. E eu falo para vocês aqui, pessoal que está me ouvindo, ajudar alguém a emagrecer, em primeiro lugar, você tem que trabalhar o lado emocional da pessoa. Não adianta você dar uma dieta para alguém se essa pessoa está comendo emoção, se ela não tem consciência de onde vem a obesidade. A obesidade muitas vezes tem a ver com atenção. Preciso de atenção, então vou expandir. Então, numa linguagem sistêmica, a gente tem todo um conteúdo emocional e comportamental para poder a pessoa mudar de hábito. Então, assumir essa parte terapêutica sua é o primeiro ponto. Né? A gente está aqui falando para profissionais na área de desenvolvimento humano e o público da Valéria são profissionais na área de emagrecimento. Então, o primeiro ponto é assumir que você é terapeuta. Eu tive muita dificuldade de fazer isso. Poxa, eu estava bem sucedido numa área, agora vou migrar para uma outra área, que eu não tenho cliente, eu não tenho nada. Como é que eu vou falar para as pessoas que eu sou terapeuta? E eu tinha uma crença muito grande de que coaching não dava dinheiro, de que terapia não dava dinheiro. E eu comecei a quebrar essas crenças com o meu sucesso, com os meus resultados. Se alguém duvida de você, é porque você não mostrou para essa pessoa um resultado melhor do que ela. E aí você começa a duvidar de você. E eu comecei a perceber que quem reclamava ou quem me criticava, eram pessoas que não tinham nem 1/10 do resultado que eu estava tendo. E as pessoas na internet, os haters principalmente, são assim. São pessoas que não têm resultado, são pessoas que vão ficar te criticando o tempo inteiro, e se você der ouvido a essas pessoas, você não vai a lugar nenhum. Então, o ponto principal aí é assumir, eu faço isso. Isso é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a estratégia correta para captar clientes. Então, eu comecei a implementar várias estratégias na área de presencial, né? Fazendo palestras gratuitas, fazendo cursos, lotando auditórios, às vezes com 500, 400 pessoas, e ali eu vendia os meus programas, os meus produtos, e assim eu comecei. Há cerca de 1 ano e meio atrás, mais ou menos, eu migrei 100% para o online. Hoje a Escola de Heróis funciona 100% online, funciona com vários cursos, vários produtos ligados a isso. E para eu fazer esse tipo de migração, eu tive que quebrar todas as minhas crenças limitantes e tive que evoluir. Eu achava que as pessoas não iam se emocionar através das lives, eu achava que elas não iam se contagiar. E para os profissionais que estão aqui assistindo a gente, eu posso falar para vocês categoricamente, posso afirmar para vocês categoricamente que a pessoa que está do outro lado é como se você estivesse dando uma palestra e ela estivesse ouvindo, se tivesse só você e ela. As pessoas se inspiram, as pessoas se emocionam, as pessoas se transformam. Você é um canal de transformação. O terapeuta não transforma ninguém, o nutricionista não transforma ninguém, mas você é um canal de transformação para as pessoas se transformarem. Então, quando eu coloquei o meu propósito acima da minha vaidade, eu comecei a ir para a internet e a ter resultados. E esses resultados impactaram a vida de muitas pessoas. Valéria, só para poder falar os meus números, eu já treinei 12 mil pessoas no Brasil, fora do Brasil 1.000 pessoas, presencialmente no exterior, e pela internet mais de 50 mil pessoas já participaram das minhas palestras e dos meus treinamentos. Hoje eu tenho toda uma estratégia online para captar clientes, e é esse papo que eu quero bater com vocês aqui hoje. E eu tenho resultados que nem eu acredito muitas vezes. Semana passada a gente vendeu aproximadamente 100 mil reais em uma semana de trabalho. Então, eu vou mostrar para as pessoas que não foi o Diogo que fez, foi uma metodologia. E qualquer um aqui pode fazer.
E em tempos de crise, onde a gente aumenta as nossas crenças limitantes, que a gente acha que não vai conseguir nada, eu falo para vocês, captar clientes e mostrar o seu trabalho é uma oportunidade para aquela pessoa se desenvolver, é uma oportunidade para aquela pessoa mudar, é uma oportunidade para aquela pessoa crescer. E é no trabalho que a gente consegue transformar a vida de outras pessoas. Então, é justo que você ganhe, é justo que você possa prospectar clientes com a técnica certa, que nós vamos debater aqui. E, além disso, que você tenha os resultados para você e para os seus clientes. Então, basicamente, aqui eu só fiz uma apresentação para quem não conhecia a minha história, conhecer um pouco da minha história. E, Valéria, eu queria que você contasse a sua história para o meu público. A Valéria tem um trabalho muito bacana com coaches, com profissionais de emagrecimento, com nutricionistas. Gostaria que você contasse um pouco da sua história aqui para o nosso público, para as pessoas te conhecerem. Pode falar, Valéria. Obrigada, Diogo. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Valéria Duque Estrada, eu sou nutricionista há 21 anos, então, por consequência natural, assim que eu fiz a formação de coaching, eu caí dentro do coach de emagrecimento, porque era a história que eu tinha, né, de ajudar pessoas a emagrecer. Mas eu tenho na veia uma questão muito forte do marketing, de estratégia, sou pós-graduada em gestão de negócios, e quando eu fui fazer uma mentoria, foi o meu mentor que me despertou para isso. Ele, cara, você tem um mercado absurdo de pessoas que não sabem fazer o que você faz, porque eu trabalho com grupos de emagrecimento. Então, apesar de ser coach, eu gosto mais de trabalhar com grupos. E eu já tive o momento de ter 4 grupos rodando ao mesmo tempo. E durante a mentoria que eu participei, que na época eu era mentorada, eu acabava ajudando outras pessoas, porque eu pegava, implementava rápido, fazia, tinha resultado, e aí as outras pessoas ainda tinham um pouco de dificuldade de implementação e eu ia ajudando. Hoje, inclusive, eu faço parte da equipe dele lá e eu ajudo mentorando os alunos dele dos outros cursos. E aí, por conta dessa sacada dele, né, eu acabei criando essa outra vertente aqui, onde eu ajudo profissionais de emagrecimento, sejam nutris, terapeutas, educadores físicos, psicólogos, coaches. Eu tenho um pouco de tudo, né, lá nos meus alunos. São pessoas que trabalham com emagrecimento, porque eu uso toda uma linguagem específica, todo um conhecimento de copy, de estrutura, de estratégia, de tudo que funciona, né, no mercado do emagrecimento, que tem diferença, né, entre um nicho e outro, tem coisa que funciona melhor no nicho, funciona melhor no outro. E aí eu acabei focando nisso. Eu não deixei de atender a ponta, que é a galera do emagrecimento, mas esse não é meu foco. 20% aproximadamente do meu tempo é voltado para o emagrecimento. Por que eu não deixei de atender essa ponta? Porque eu não quero ser aquela professora de teoria que só aprende e repassa, aprende, repassa, aprende, repassa. Eu aprendo, eu aplico o que está acontecendo no mercado. Surgiu lá o lançamento meteórico. Eu aplico, eu vejo se funciona. Se não funcionou, eu adapto a funcionar dentro do emagrecimento. Quando funciona, aí eu replico isso para os outros profissionais. Então, eu gosto de continuar atendendo no emagrecimento, mais como um laboratório das práticas, porque aí a pessoa que está do outro lado de cá não pode falar assim para mim, mas isso aqui não deu certo. Porque eu sei quando dá, porque eu estou aplicando, então eu sei que funciona. Né? Então, uma das minhas especialidades também é grupo de desafios, que é o que a gente vai estar falando aqui hoje. E eu acho que assim, isso é um tema fantástico, porque muitas pessoas estão, por conta dessa coisa da crise, né? Primeiro estão com medo da internet, acham que é um bicho-papão, uma coisa de outro mundo, que é complexo demais, e não é tão complexo assim, é adaptação. Né? No início tudo é diferente. Né? A gente tem fases de aprendizagem. Então, a primeira fase de aprendizagem é estranho. E é normal a gente achar difícil aquilo ali. Mas depois, boa noite, galera. Depois que você começa a fazer com consistência, você vai percebendo que aquilo vai ficando mais simples. E aí você vai apenas replicando diariamente aquelas estratégias ali, né? Então, para quem está começando agora no online, por isso até que eu fiz essa proposta aqui para a gente falar sobre isso, sobre grupos de desafios, como estratégia de venda, estratégia de alavancagem aí, porque é uma maneira fácil de se rentabilizar rápido.
né? Você não precisa ter grandes conhecimentos de marketing digital para poder criar um grupo de desafio, porque você pode fazer isso no seu celular, através do WhatsApp. Você não precisa entender de página de captura, landing page, toda uma estrutura que é mais complexa do marketing digital. Você consegue fazer isso usando a sua rede social, né, de uma forma simples, no Instagram, no Facebook, levar a galera para um WhatsApp ou para o Telegram e trabalhar a galera ali com a ferramenta que você tem na sua mão. Né? Então, eu acho que esse tema ele é bastante importante para quem está começando no marketing digital, né, que precisa aprender a rentabilizar rápido, né? E aí, por isso que eu perguntei lá no início, né, para o Diogo, como é que está sendo essa transição, né? Quais as experiências que ele já pode passar para vocês aí, dessa mudança, né, de sair do mundo offline e entrar no mundo digital. Legal. Legal trazer a sua história, Valéria, e mostrar para as pessoas que é mais simples do que as pessoas pensam. Agora, algumas coisas têm que ser quebradas nesse início, né? A primeira coisa que tem que ser quebrada é a crença limitante de que eu não consigo. Eu sempre falo que o básico em qualquer profissão é diferenciar quem faz e quem não faz. Ponto, acabou. O mundo se divide entre pessoas que fazem e pessoas que não fazem. E a maior parte das pessoas são as pessoas que não fazem. Então, se você não está tendo resultado sobre alguma coisa, é porque provavelmente você não está fazendo o que precisa ser feito. E se você não está tendo um resultado maior dessa coisa, é porque você não está fazendo o que precisa ser feito. Então, no mundo que se divide entre pessoas que fazem e que não fazem, a gente tem que entender uma balança. Antes da gente falar das estratégias, tem que entender uma balança. Primeiro, você tem ambição? Porque tem muitos terapeutas, muitos nutricionistas que não têm ambição, né? Se você quer empreender e trabalhar por conta própria e captar clientes, você tem que ter ambição. Se você não tem ambição, não tem problema nenhum. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado a pessoa não ter ambição? Não tem nada de errado. A pessoa só tem que criar consciência que ela não vai ter resultado, então não tem que ficar reclamando. Então, se você não tem ambição... Esse perfil é o perfil que vai funcionar melhor trabalhando para alguém naquela área, né? Se ela ama ser terapeuta, pode trabalhar numa clínica. Pode trabalhar para outra pessoa. Não precisa empreender. Gente, empreender não quer dizer que é o melhor nem o único caminho. Captar clientes e ter um consultório ou atender pela internet, esse não é o único caminho. Esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é aquele que você escolhe. Então, se você escolheu fazer isso e você é autônomo, me desculpe, eu não vejo outro caminho hoje a não ser a internet. Agora, se você quer viver disso, se você tem ambição e você nunca fez uma live, nunca gravou um vídeo, me desculpe, você não tem ambição, você não quer isso. Você não quer isso para você de verdade, não quer. É a historinha que você conta que você quer ter sucesso. Porque eu não vejo possibilidade de você ter resultado e não fazer o que precisa ser feito. Então, se o teu problema é o teu cabelo, se o teu problema é o teu rosto, se o teu problema é a sua voz, você não consegue gravar, cara, trabalha com outra coisa. Não vai ser autônomo, não vai ser profissional liberal. Você precisa se divulgar, não tem outro caminho. Só que o grande ponto, Valéria, é que as pessoas não fazem, não é só pela internet, é em tudo. Para você vender, você não precisa ficar só na internet, você não precisa só gravar vídeo. Se você não tem capacidade de ligar para 100 pessoas e chamar de 100 pessoas, pelo menos umas 30, para fazer uma entrevista com você e ali você vender o seu processo, desculpe, você tem que fazer outra coisa da sua vida. Porque se você não consegue gravar vídeo, você não consegue fazer live, você não consegue ligar para as pessoas e chamar para algo de graça, me poupe, cara. Me poupe, vai fazer outra coisa. Vai botar um currículo, vai trabalhar numa empresa, vai, sei lá, vender sanduíche na praia. É o básico. Eu percebo, Diogo, que as pessoas têm muito medo da exposição, elas têm medo de serem julgadas, medo das outras pessoas falarem do que elas estão fazendo, do vídeo delas, né? Eu percebo isso muito lá com o meu público.
E, assim, existem estratégias que você não necessariamente precisa estar com a cara ali a tapa. Existe um modelo de vídeo, por exemplo, se você quer fazer vídeo, mas não tem coragem de colocar o vídeo ali para rodar, você pode fazer o modelo VSL, que é o Video Sales Letter, aquele modelinho que só tem uma tela branca e a mensagem vai passando e você grava a tua voz ali no fundo. Não precisa nem aparecer o rosto. E ainda pode usar estratégia. Algumas alunas minhas lá do clube, que eu tenho um clube de profissionais de emagrecimento, onde a gente todo mês tem uma aula e tem desafios internos lá de implementação. O que elas fizeram? Até uma delas está aqui, está online aqui, a Roseli. Elas fizeram um grupo entre elas, alunas, um grupo no Facebook, e elas postam, elas gravam um vídeo dentro desse grupo, porque é a zona de segurança. Elas não estão com medo de ser expostas ali porque é só entre elas. Nem eu tô lá. Nem eu tô vendo o que elas estão fazendo, entendeu? Foi iniciativa delas de fazer isso aí. Então, busque alguém que você possa entrar nesse grupo com você para poder te dar feedback, para falar que tá legal, se não tá legal o vídeo ali, né? E faz isso, porque depois do 20º vídeo, um pouquinho de segurança a mais você vai ter. Porque os primeiros são caóticos, isso é normal. Eu imagino que o primeiro vídeo do Diogo também tenha sido difícil para ele. Para mim, o meu foi horrível. 8 horas para gravar um vídeo de 3 minutos. O meu primeiro vídeo. Ele é horrível. Horrível. É normal. O meu primeiro vídeo... Eu tenho vergonha dos vídeos que eu já fiz há 6 meses atrás. Então, assim... Porque nós somos seres em evolução, né? Você evolui, você passa a ter vergonha daquilo que você fez. Vergonha não de você olhar para aquilo e falar, não faria. Não, mas eu posso olhar para aquilo e falar, eu faço melhor hoje e vou fazer melhor daqui a um ano. E daqui a 6 meses eu vou ter vergonha dessa live que eu fiz com você, porque eu podia estar melhor. Esse é o sentido da evolução. Só que o ponto principal, Valéria, é que eu vejo muita gente reclamar e não fazer. Verdade. Alternativa tem uns montes. Você faz um grupo no WhatsApp, você não precisa mandar vídeo, pode mandar áudio, pode fazer postagem. Agora, o que gera resultado de verdade? O que gera resultado de verdade é quando você se expõe. Quando você se expõe, você gera resultado. Agora, você não vai ser criticado? Todos são criticados. Se você não se expor, você vai ser criticado do mesmo jeito. Você não vai ser criticado na internet, mas você vai ser criticado pelo vizinho, vai ser criticado pelo seu marido, pela sua esposa. Você faz um trabalho bom, um trabalho ruim, você sempre será criticado. Agora, quem tem resultado é quem se arrisca. Quem tem resultado não é quem não é criticado. Quem tem resultado é quem faz o que precisa ser feito, independente se for criticado ou não. Eu tenho uma filosofia sobre isso, Diogo, que é a seguinte: árvore que não dá frutos não leva pedrada. Então, quando a gente começa a ter hater, quando a gente começa a ter crítica, significa que você está frutificando, você está fazendo alguma coisa. Porque, normalmente, se você parar para observar, as pessoas que vão hatear alguém lá, que vão fazer algum comentário nada a ver, normalmente são pessoas que não estão fazendo. E aí elas se sentem incomodadas com o movimento do outro, aí elas vão lá e criticam. Então, eu, sinceramente, eu já tive algumas críticas de haterzinhos que fizeram alguns comentários e eu não fiquei mal com isso, eu fiquei feliz. Eu falei, uau, já tô crescendo. Claro. Se já estão me criticando é porque eu tô no caminho certo, eu tô fazendo o meu negócio e eu já tô incomodando a galera que tá parada. Então, é tudo a forma que você coloca na tua mente como que você vai lidar com aquilo ali. Eu decidi lidar que o meu sucesso depende só de mim. Eu não boto o meu sucesso na mão do outro. Então, se ele pensa diferente, sinto muito, o problema é dele. Eu estou aqui para atender o meu cliente, para fazer o melhor pelo meu cliente. Então, eu vou fazer o que for melhor para o meu cliente, concorde o outro ou não. Não tô aqui para preocupar com ele, entende? Então, eu sigo muito essa filosofia aí e vou falar, tem dado certo para mim, porque eu não fico com nem um tiquinho de peso na consciência, até quando eu dou uns fora na rede social. Não, eu não dou fora, não. Eu simplesmente não respondo a pessoa, porque ela tem todo o direito de não gostar do meu trabalho. É porque a diferença básica é assim. Quando você não gosta de uma comida, você não critica aquela comida e não fala para todo mundo que aquela comida é ruim. Então, vamos supor, olha,
Vamos supor, eu não gosto de batata doce. Você não sai falando ali na esquina, eu não gosto de batata doce. Não. Mas na internet, quando você vê alguma coisa assim que dá vontade de criticar, você critica e fica no teu canto. E para você não vai fazer a menor diferença, mas para aquela pessoa que você está agredindo faz. Se ela permitir. Então, eu só deixo lá a pessoa falando e tiro ela. Se ela não está somando ali, eu tiro ela. Se ela faz uma crítica construtiva, Diogo, a sua palestra você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, eu respondo. Muito obrigado pelo feedback. Agora, se ela fala, Diogo pensa que é psicólogo, Diogo pensa que é psiquiatra, Diogo acha que vai enganar alguém, é um charlatão. O que eu mais escuto falar é que eu sou charlatão. Cara, eu acho que eu tenho até mestrado nisso no meu Facebook, no meu Instagram. Só que o grande ponto é que o cara nunca viu uma live minha até o final que falou isso, o cara nunca participou da Escola de Heróis, o cara nunca viu a quantidade de gente que eu já impactei, casamentos que já foram resgatados, pessoas que já emagreceram, terapeutas que estavam desistindo da carreira e hoje estão com a agenda lotada. E eu falo para eles, se isso é charlatanismo, eu quero continuar sendo charlatão. Agora, o ponto principal é esse. Eu acredito no que eu faço. As pessoas não. Geralmente as pessoas, elas começam a titubear. Elas começam a falar assim, eu estou perdido, não sei o que eu faço. Ah, mas eu tenho um monte de curso e um monte de conhecimento, e o que eu vou fazer agora? Mas eu não vou gravar uma live porque é muito complicado para mim. Aí eu vou olhar aqui para a internet, mas e se acontecer de cair a ligação? Cara, a vida é um fluxo natural. Você fazendo ou não fazendo, tendo sucesso ou fracassando, a vida vai continuar. E a gente morre e a vida continua. No dia seguinte, a tua esposa está com outro cara, depois que você morreu. Daqui a 6 meses, o teu marido está com outra mulher. Nem 6 meses é muito tempo, né? Mas a vida continua, que a gente se acha muito especial. A gente acha que o nosso trabalho é único, sensacional. E é o pensamento acadêmico que nos tornou assim. Eu estou falando de 3 faculdades e um mestrado. Eu estou falando daquilo que eu estudei. Nunca ouvi falar de empreendedorismo dentro de uma universidade. Nunca ouvi falar em captação de cliente. Que dirá marketing digital? Então, eu não estou falando contra. Eu até não sou tão radical. Tem pessoas que falam de forma mais radical do que eu. Eu acredito que a universidade é extremamente importante. Uhum. Agora, quando você vai para o mercado e você quer trabalhar como autônomo, eu diria para vocês que aquele conhecimento acadêmico é 10% no máximo. Exceto em algumas profissões, como medicina, odontologia, etc. Mas quando você vê lá um engenheiro, ele vai construir um prédio, cara, 10% ele aprendeu na faculdade, 90% é a prática, é gestão de pessoas, é gestão, é organização, é comportamento. Ele não aprende inteligência emocional na faculdade, mas ele tem que lidar ali com 10, 20 peões de obra ali naquele momento. Então, a gente precisa sair do limite acadêmico para poder a gente conquistar os nossos objetivos. E é isso que eu estou falando para vocês. A academia, os diplomas, inclusive as formações de diversos cursos são extremamente importantes. Só que tem uma coisa que é além disso, que junta a tua ambição, a tua vontade de onde você quer chegar e, paralelo a isso, junta o conhecimento de empreendedorismo, a parte técnica, marketing, vendas. É isso que eu quero falar aqui com vocês nessa live. Show de bola. E é exatamente isso. A grande maioria das escolas, das universidades, dos cursos, né? Eles formam a pessoa e eles não estão errados, porque o papel deles é ensinar a atender. É ensinar você a ser o melhor profissional que você pode ser. Mas falta realmente essa união, né? Entre o que eu vou fazer e como que eu vou ter pessoas na minha frente para poder entregar o melhor que eu aprendi, né? Então, essa é o buraco que fica aí, que a nossa missão aí, né, Diogo? Ajudar essa galera a diminuir esse buraco e aprender a atrair pessoas aí para poder entregar o melhor que vocês aprenderam para mudar a vida dessas pessoas. Eu coloquei uns passos aqui, Valéria, eu vou dividir meus slides aqui para poder ficar mais didático,
já que a gente está na sala de aula do Zoom, eu posso fazer isso. Eu fiz um workshop esse final de semana e eu quero reforçar algumas coisas que eu falei aqui nesse workshop. Então, eu preparei aqui 5 passos e 3 estratégias para poder divulgar melhor o seu trabalho pela internet. Eu quero falar claramente que são 5 passos e cada um deles tem que ser dado nessa ordem. E vocês vão perceber claramente que se você não está tendo cliente hoje, se você não está captando cliente hoje, é porque você está indo depois dessa ordem. Você está tentando atropelar essa ordem. Então, o primeiro ponto é a sua diferenciação. A Valéria é nutricionista, mas existem inúmeros nutricionistas no Brasil e cada um vai atender do seu jeito, da sua forma. Isso é ótimo, isso é incrível. Isso mostra a tua essência, isso mostra quanto que você é diferente. Mas uma coisa é você entregar a nutrição, outra coisa é você se tornar visível. Então, a primeira parte é você tornar visível aquilo que você faz. Você pode ser o melhor nutricionista do mundo, o melhor terapeuta, o melhor coach de emagrecimento do mundo, para o seu pai, para a sua mãe e para a sua casa. E, geralmente, as pessoas da nossa família nem sabem o que a gente faz. Então, de repente, você pode ser o melhor para o seu marido, o melhor para a sua esposa, mas ninguém mais sabe como que você trabalha, do jeito que você trabalha e por que você é diferente. E como é que você encontra essa diferenciação? Essa diferenciação é igual à sua história. Então, cada um de nós tem uma história. E é essa história que mostra a nossa essência. A história da nossa vida, ela existe para a gente evoluir. E se você não honra essa história, o primeiro ponto é você voltar ao teu passado, reconstruir a sua vida e honrar essa história. E a partir do momento que você honra essa história, você começa a se diferenciar. Porque na área de nutrição, como na área de terapêutica, as pessoas atendem muitos pacientes, muitos clientes de forma muito diferente e muito abrangente, e você vai encontrando na tua história um jeito diferente de atender, um perfil diferente de cliente. Então, isso vai dando uma homogeneidade, né? Uma forma de você tornar homogêneo a tua técnica, uma forma de você criar uma metodologia, uma forma de você criar um padrão. Mesmo que as pessoas sejam diferentes, e isso é fato, mesmo que cada atendimento seja um atendimento diferente, quando você tem o teu padrão, quando você tem uma metodologia, você vira referência. Então, como é que você vira referência através da tua história? Não adianta a vida inteira você ter trabalhado com nutrição e você começar a fazer um programa, vamos organizar as planilhas e a vida financeira, porque não tem conexão com a sua história. O que eu percebo claramente é que as pessoas que querem começar uma carreira como terapeuta ou em outra área, as pessoas esquecem da própria história. E é na própria história que a gente se fortalece, é na própria história que a gente cresce, é na própria história que a gente se desenvolve. Então, o ponto central é arranje uma forma de se diferenciar com a sua história. Quais foram as suas formações? Quais foram os clientes que você atendeu anteriormente? Quais foram os seus expertises profissionais, sua experiência de vida, sua história? Na sua infância, você tem alguma história? Quantas pessoas que escutariam isso que você viveu na sua infância e seriam impactados com essa dor que você viveu na sua infância? Quantas pessoas seriam impactadas num relacionamento afetivo? Você teve um relacionamento abusivo? Cara, você tem que contar isso na sua história. Quantas pessoas hoje vivem um relacionamento abusivo e são impactadas pela história que você vai contar? Ah, você está 20 anos casado com seu marido, você vai criar um programa de casais. E quando você cria esse programa para os casais melhorarem o relacionamento, quando você cria esse programa para os casais terem mais integração, mais comunicação, o que você na sua história viveu que foi impactante para você, que você ressignificou? Você tem que contar isso na sua história. Então, o primeiro ponto é esse, é definir a história, mas não é uma história ambígua, uma história contraditória, é uma história coerente. E essa história, Valéria, ela tem que ser o máximo de autoridade, você tem que ser especialista, você tem que ser especializado em alguma coisa. Então, quando você conta a sua história, você tem que falar uma linguagem comercial dessa história. E você vai falar essa linguagem comercial para quem? Para um público específico. Então, o público ele tem que ser extremamente específico. Não adianta você falar uma história aberta, uma história intangível para um público
geral. Por exemplo, vou fazer uma live, equilíbrio emocional em época de crise. Quem vai se conectar? Ninguém. Não é um público específico, não é uma mensagem focada. Então, você não se diferencia porque tem um monte de gente ao mesmo tempo fazendo live. Agora as celebridades resolveram fazer live. E fazer live batendo papo não adianta nada em resultado financeiro e retorno de captação de clientes. Eu estou vendo um monte de terapeuta fazendo live e batendo papo. As pessoas não estão focadas em fazer live para conseguir atingir um resultado. As pessoas estão focadas em fazer live para aumentar a audiência. Você pode ter 5 milhões de seguidores no seu Instagram. Se você não vende para esses 5 milhões, você é uma celebridade, você não é uma autoridade. Você pode perceber atores fazendo live, apresentadores de TV, eles não precisam vender. Galera, tem uma emissora de TV que todo mês aquele cara trabalha para essa emissora. Então, essa emissora paga o salário dessa pessoa. Então, se a pessoa está batendo um papo com todo mundo e tem 20 mil pessoas ali e ele não precisa vender, é diversão a live. Agora, para o profissional liberal, que é o nosso caso, você fazer uma live para entrevistar alguém, para bater um papo, sem uma intenção, é perda de tempo. Perda de tempo. Isso que você está falando é tão importante. Inclusive, um dos haters que eu tive foi sobre isso daí. O cara me fez uma pergunta a respeito se eu queria... por que eu tinha poucos seguidores na minha rede social. Aí eu fui responder para ele, porque seguidor não paga conta. Eu prefiro ter fã. Eu prefiro ter aquelas pessoas que estão ali comigo, que compram de mim, que recompram, que me indicam. As minhas alunas me indicam para outras alunas, entende? Então, não dá para eu chegar lá na escola do meu filho e falar assim, doutora, eu tenho 100 curtidas aqui. 100 curtidas não vai pagar a escola do meu filho. Então, eu não estou interessada em número de seguidores. Eu estou interessada em qualidade de pessoas que estão me acompanhando. Eu quero pessoas que realmente conectem comigo. Existe uma pirâmide de autoridade, que o primeiro nível dessa pirâmide é o generalista. Assim, você acaba de sair da formação, você tem aquele conhecimento e você não focou numa especificidade como o Diogo acabou de falar. Né, de você falar com quem você está falando. Aí, quando você cresce um pouco nessa escala, é quando você se torna um especialista. Você, tá, agora eu estou falando para esse grupo aqui. Né? Então, eu já tive uma especialidade no emagrecimento que foi forte ali durante um tempo e depois eu me especializei no marketing para o profissional de emagrecimento. Aí, depois disso, você vai subindo a escadinha, aí você vira celebridade, mas nem toda celebridade vende. Teve aí, não sei se você soube, Diogo, teve a coisa de uns meses atrás, um ano, sei lá, não sei exatamente o tempo. Tem uma menina que ela é blogueira, famosinha, sabe? Assim, mais de 200 mil seguidores. E ela não tem um público nichado, ela fala para todo mundo. E ela é patrocinada, né? Muitos blogueiros, eles vivem de patrocínio das marcas que pagam para eles fazerem propaganda ali. Então, assim, ela tem a grana dela porque ela faz a propaganda das marcas que patrocinam ela lá e tá tudo bem. E aí, um belo dia, ela resolveu fazer o dinheiro dela. Ó, que linda ideia! Resolveu vender roupa. Lançou uma marca de roupa lá e resolveu vender. E ela tinha mais de 200 mil seguidores e não vendeu 5 peças daquela roupa. Ela ficou tão frustrada com aquele resultado péssimo que ela teve, que ela devolveu o dinheiro para as pessoas que compraram e cancelou toda a produção, cancelou tudo. Ou seja, não é porque ela é blogueira, não é porque ela é famosa, não é porque ela é celebridade, não é porque ela tem mais de 200 mil seguidores que significam que ela vai ganhar dinheiro. Eu tenho uma amiga que eu ensinei a ela uma estrutura de vendas e, cara, ela tem menos de 3 mil pessoas, 3 mil seguidores. Ela não tem 3 mil seguidores na rede dela. E ela vendeu 100 mil reais no último mês. 100 mil reais de vendas com menos de 3 mil seguidores. Então, não é o número de seguidor que vai determinar se você vai vender bem ou não. É a qualidade do teu conteúdo, é a transformação que você vai fazer no teu cliente, é isso que vai determinar.
E o É público a específico. proximidade que você tem para um público específico. E não querer falar com todo mundo. Né? Então, isso que o Diogo está falando é super importante. E é importante vocês pararem e pensarem assim, cara, com quem que eu estou falando? Quem é o público que eu decidi, que eu escolhi ajudar? Quem é o micronicho que eu decidi ajudar? E depois que você define isso, você pensa como que essa pessoa se comunica, como que ela pensa, como que ela sente, o que que ela precisa, né? O que que ela quer comprar, o que que ela está disposta a pagar para ter a solução dela, né? E é o que eu posso oferecer. Então, quando você faz essa união de informações aí você consegue se comunicar com o teu público, que era o que o Diogo estava mostrando lá naquele slide que ele estava passando. Vou colocar aqui de novo. Então, essa sequência mesmo. Então, primeiro a gente tem que se diferenciar com a nossa história, como a Valéria está falando. Depois a gente tem que focar essa história para um público específico. Então, não adianta você ter lá, o meu Instagram tem 2 milhões de curtidas. Se ninguém te enxerga como especialista, ninguém vai te procurar. Não adianta. Eu tenho 150 mil grupos no WhatsApp, mas se você não é especialista, você não vai vender, não adianta. Então, às vezes, você ter poucas pessoas no Instagram ou ter poucas pessoas num grupo do WhatsApp, se você engajar essas pessoas com o teu carisma, com a tua personalidade, com o teu conhecimento, se você consegue fazer isso e se você consegue ser persuasivo no momento de fazer uma oferta, você vai conseguir vender. Então, a primeira coisa é essa, diferenciar o teu trabalho através da tua história. A segunda coisa é um público específico. Terceiro ponto é um conteúdo de alto valor. Como é que você entrega um conteúdo de alto valor? O conteúdo, ele não tem que ser aquilo que você tem vontade de falar. O conteúdo tem que ser em cima dos sonhos e, principalmente, nas dores do seu público. O que é a dor daquele público? Então, se você, por exemplo, é uma nutricionista e você vai criar um grupo, você vai criar um grupo de desafios 21 dias. 21 dias de emagrecimento saudável, sei lá. Aí você vai fazer a seguinte pergunta no grupo: quais são os seus desafios hoje em relação ao emagrecimento? Aí cada pessoa dentro daquele grupo vai trazer um tema. O meu desafio é que meu marido não me apoia, o meu desafio é que eu não consigo cumprir uma dieta. E aí todo dia você vai falar soluções para aquele desafio. Olha, hoje vou gravar aqui esse áudio é para aquelas pessoas que tentam mudar a dieta na sua família e o marido não apoia, para pessoas que estão aqui tentando comer uma salada ou um legume e ali os filhos pedem hambúrguer, os filhos pedem Doritos, os filhos pedem fandangos. Como é que você faz para criar um novo hábito ali na sua família? Aí você dá o conteúdo. E isso é um processo, Valéria. Eu sempre falo que as pessoas atropelam esse processo. Então, repetindo aqui, aí eu vou abrir a bola para você falar também sobre isso. Diferenciação e contar a história. Segundo ponto, um público específico. Terceiro ponto, conteúdo de alto valor, engajando o grupo. Não adianta você publicar um artigo no grupo. Isso não funciona. Você pode publicar um artigo e falar assim, comentem aqui, me falem o que vocês querem saber mais sobre isso. Se você não engajar o grupo, o conteúdo que você coloca no grupo não adianta nada. Engajamento. Faz sentido, Valéria? Comenta aí. Total, engajamento é fundamental. O que acontece? Eu tenho até um aluno de uma mentoria que é meu mentorado numa turma. Ele criou um programa e aí ele criou um perfil novo no Instagram com o nome desse programa, porque é o nome que ele quer conduzir. E aí no perfil dele original, ele tinha lá 1.500 seguidores. Nesse perfil novo, ele criou tem 2 semanas aproximadamente, já tem 190 pessoas organicamente, né, nesse perfil novo. Só que dessas 190 pessoas, 15 estão engajando com ele.
estão participando das lives todos os dias, estão mandando mensagem para ele, estão ali. Então, se você parar para pensar, é o quê? 13, 12, 13%? Cara, uma pessoa que tem muitos seguidores, ela não consegue nunca na vida ter um engajamento tão alto assim. Então, quando você está pequeno, que você está começando, é o melhor momento para você, porque você tem tempo, porque tem poucas pessoas ali ainda dentro do teu cesto, né? Então você tem tempo para poder estar conversando com essas pessoas, para poder estar dando atenção a essas pessoas, e essa é a melhor maneira que você tem de engajar esse público, ouvir o que elas têm a dizer, né? Estar à disposição para ouvir o que ela tem a dizer. Claro que à medida que você vai crescendo na jornada de evolução do negócio, vão ter coisas que você não vai conseguir mais fazer, né? E esse tipo de acompanhamento tão próximo, ou você vai deixar de fazer em algum momento, ou você vai terceirizar para ter uma equipe de monitoria ali que vai estar dando esse suporte para essa galera. Eu vejo no mercado hoje essas duas coisas, tá? Tem os grandes players aí, tem uma galera que nem tchum para as mensagens no privado, você manda, a galera não responde. E tem uma galera que qualquer coisa que você mande, eles respondem. Mas nunca que é o próprio cara que vai estar lá respondendo um a um na mão. Não é. Ele tem uma equipe ali que faz esse trabalho. Aí o Leandro está perguntando aqui, como engajar? Existe um método? Então, Leandro, assim, a primeira coisa que eu vejo que é uma grande falha na maioria dos profissionais é você não conhecer a fundo o teu cliente. Você precisa conhecer a fundo o seu cliente. A gente chama de avatar ou de persona, que é esse modelo de cliente ideal, modelo de cliente perfeito. Então, inclusive, eu tenho até uma pesquisa que eu ensino para as minhas alunas de como você entrevistar o seu cliente ideal para você obter dele as informações que você precisa. Porque você precisa conhecer as dores, as necessidades, os sonhos, os desejos, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele ouve no dia a dia dele. Isso tudo é importante. Quando você conhece muito a fundo o teu público, você vai começar a produzir conteúdo que vai conectar com essa galera. Você não vai começar a produzir. Lembra que o Diogo falou agora há pouco? Você não tem que fazer conteúdo do que você quer falar. Você tem que fazer conteúdo do que o cara quer ouvir. Mas como é que você faz para saber o que o cara quer ouvir? Tu tem que pesquisar. Tu tem que fazer uma pesquisa de avatar. E existe uma ferramenta que se chama mapa da empatia. Isso você acha na internet, se você botar lá no Google, tio Googlezão, mapa da empatia, tem lá essa ferramenta que vai te ensinar como você... vão ter campos ali para você preencher. E você vai perguntando para o seu cliente. Eu dei uma adaptada nessa ferramenta e personalizei para a área do emagrecimento e coloquei uma estrutura de comunicação junto disso daí. Mas o básico é você entender como é que isso funciona na cabeça. Você tem que entender a cabeça do seu cliente. Você tem que pensar que você tem que entrar na cabeça do cliente e entender o que ele pensa, o que ele sente, tudo. E aí você vai se comunicar dessa forma, falando o que ele está pensando, o que ele está sentindo, quais são os medos que ele tem, quais são os desejos que ele tem, quais são os desafios que ele tem. E aí, quando a pessoa ela conecta com a sua comunicação, ela vai até você. E aí o importante para você ter o engajamento, primeiro passo, você entender o seu público, e aí eu já dei a dica aqui do mapa da empatia. Segundo passo, você sempre finalizar qualquer coisa com uma pergunta. Dar um call to action ali no final, né? Call to action é chamada para ação, é você determinar para o cara o que você quer que ele faça. Então, quando você termina um texto e você pergunta alguma coisa para ele, do tipo, você contou uma história, que é uma história que é comum no dia a dia daquela pessoa, que é o teu público. Você relatou uma história ali. Aí, no final, você pergunta, isso acontece com você também? Por exemplo. Quando você faz essa pergunta, vai ter gente que vai falar, pô, isso está acontecendo comigo. Ah, isso aconteceu assim, assim, assado. Quando você usa aquelas caixinhas lá do story de pergunta, de enquete, daquelas perguntinhas lá, no início é normal a galera não responder, tá? O importante, o segredo disso é vocês não desistirem, só porque não estão tendo resposta. Porque assim, o meu primeiro mês ninguém me respondeu um tchum. Nem oi,
Você é feia, nem isso mandaram para mim. Pô, você então tem sucesso, porque isso acontece às vezes até nos dias de hoje comigo. Eu já estou nesse mercado há não sei quantos anos, tenho não sei quantos mil seguidores, e eu às vezes eu comento lá e falo assim, pessoal, o que que vocês sentiram disso aqui? Quem sente que isso daqui pode impactar? Ninguém sente nada, ninguém fala nada. Posso contar um segredo? Posso contar um segredo dos bastidores do Instagram para a gente resolver isso aí? Um dos segredos do bastidor do Instagram é o seguinte: existe um gatilho mental que se chama efeito manada. Quando você vai numa loja, imagina você tá na rua, lá, Mercadão, aquelas ruas de loja, um monte de loja, uma do lado da outra. Aí tem uma loja lotada, com gente do lado de fora, passando por cima do outro, passando a mão assim para pegar roupa, e tem uma outra loja vazia, coitada, que você vê lá todas as roupas penduradinhas. Qual das duas tu entra primeiro? A vazia ou a lotada? A Sempre lotada. Efeito manada. As pessoas, elas começam a reagir quando elas veem que aquilo está tendo um movimento. Então, qual é o segredo? As primeiras caixinhas de pergunta que você fizer, você vai lá e você mesmo vai responder as suas caixinhas de pergunta. Sabe por quê? Porque quando você compartilha a resposta no seu story, não aparece quem é que está fazendo aquela pergunta ali. Só aparece a pergunta. E aí você tem a possibilidade de responder. Então, quando você faz isso, e aí você dá várias respostas ali. E você começa a construir conteúdo nos stories, por exemplo, respondendo caixinha de pergunta que você mesmo perguntou e você mesmo está respondendo. Sacou? Só que quando você começa a fazer isso, você ativou na mente do seu seguidor o efeito manada. Aí ele tá vendo, pô, o Diogo tá respondendo a galera. Vou mandar uma pergunta aí para ele. Vou ver o que ele vai falar para mim. Valéria, e tem um detalhe também que é assim, pô, se ninguém comentou, eu não vou comentar, mas se a pessoa olha lá, já teve 5, 6, 10 comentários, a pessoa se propõe a escrever também. Exatamente isso. Então, efeito manada carrega pessoas. Então, utilizem esse recurso aí, dessa dica que eu já dei aqui para vocês, e não desistam no primeiro mês, tá? Porque é normal, vocês vão responder muitas caixinhas sem ter resposta de terceiros. Outra coisa que não pode desestimular vocês, existe muita gente, eu até fiz uma postagem sobre isso lá na minha rede social, falando das automações do Instagram. Tá? Não caiam nessa cilada, tá? A automação do Instagram bloqueia a tua conta, você pode até perder a tua conta e aí vai para o ralo todo o trabalho que você já fez até aqui, de construção de audiência. Porque você não adianta você automatizar para colocar seguidores e se esses seguidores não fazem parte de um público específico. Sim. Mas tem muita gente que está fazendo contato no direct, oferecendo essas automações com a seguinte promessa, Diogo. Eles falam assim: eu vou te trazer seguidores reais. Você vai seguir pessoas que é o teu público e aí você vai estimular que eles te sigam de volta. Eu vou fazer comentários nos stories de pessoas que são o seu público. Só que o que acontece com isso? A pessoa ela percebe quando o comentário ele não é real. Porque o comentário real, ele tem a ver com aquilo que está sendo falado ali. Então, vocês vão perceber que vocês vão receber também respostas nas caixinhas de alguns robôs. Esses vocês ignoram e fiquem tranquilos porque essas contas em algum momento vão ser bloqueadas. E não caiam nessa cilada de contratar algum serviço de robô achando que isso vai acelerar o teu processo. Na verdade, isso só vai te atrasar porque você pode ter a tua conta bloqueada e até banida da rede social. Legal. Para conseguir seguidores engajados. Valéria, deixa eu só seguir aqui com o conteúdo para poder depois a gente ficar respondendo as pessoas. Beleza. A gente falou, então, sobre contar a sua história, um público específico, um conteúdo de alto valor, gratuito, trabalhando as dores e os sonhos, e um produto embalado, que é o próximo passo. Entenda que você não está vendendo nutrição, você está vendendo o seu programa. Você não está vendendo barra de access, você está vendendo o seu programa. É muito diferente de você vender algo tão genérico quanto terapia, quanto nutrição, quanto algum programa de desenvolvimento pessoal.
Você tem que criar o nome de um programa e isso tem que ter um significado. Então, eu acabei de receber aqui, por exemplo, teve uma pessoa que falou aqui que trabalha com mulheres que não conseguem dirigir. E ela colocou o nome do programa dela, Penélope Charmosa. Mulheres habilitadas que têm medo de dirigir. Então, eu achei sensacional isso aqui. A gente tem também uma aluna que colocou o coaching sobre rodas. É uma mudança comportamental para poder a pessoa aprender a dirigir. Então, o ponto principal é esse. Você não está vendendo algo que é um processo terapêutico, ou um processo de coaching, ou um processo de emagrecimento só. Você está vendendo um conceito. Então, esse é o meu programa que se chama X. E dentro desse programa eu levo as pessoas a terem a transformação Y. Então, é assim que você consegue entregar um produto embalado. E dentro desse produto embalado, você vai entregar mais do que a expectativa que a pessoa comprou. Então, a tua entrega ela tem que ser maior do que a expectativa que a pessoa compra. E por que eu coloquei aqui a entrega, Valéria, de uma cor diferente? Porque a maior parte das pessoas está focado na entrega. Eu acredito que na nutrição seja muito parecido com a minha área, a área terapêutica, que o nutricionista deve fazer 1000 cursos. Ele deve se formar, deve fazer uma pós-graduação. E para ele conseguir cliente, ele não presta atenção nisso. Ele só presta atenção na parte técnica. E a parte técnica é a última parte desse processo. Então, primeiro se diferenciar e contar a sua história, depois um público específico, depois um conteúdo de alto valor, aí você faz uma oferta embalando o seu produto e depois que você entrega, geralmente a gente começa a nossa carreira querendo ir direto para a entrega, e a gente estuda e não tem cliente. Faz sentido, Valéria? Com certeza. É uma jornada de compra, né? Eu costumo comparar que essa jornada de compra ela é igual você ter um relacionamento, né? Existe um processo. Você conhece uma pessoa, flerta com a pessoa, começa a paquerar, começa a namorar, depois noiva, depois casa. É uma jornada. Agora, imagina, vou trazer uma reflexão aqui para vocês. Imagina se você tá na baladinha ali, tá solteiro, aí você chega na baladinha e você chega para uma pessoa e fala assim: oi, tudo bem? Como você se chama? Quer casar comigo? Quantos filhos teremos? É essa a reação que a reação que você teria de ouvir essa proposta é a mesma reação que o teu cliente tem quando você já quer entregar um produto para ele sem ele te conhecer, sem ele te experienciar, sem ele conhecer o seu conteúdo, sem ele saber o que você pode oferecer para ele. Então, existe um processo que precisa acontecer antes disso. E quando o Diogo estava passando lá aquela tela, ele falou do produto embalado. E você sabe, Diogo, que eu vejo o produto embalado, inclusive, como uma diferenciação também, porque quando você tem um método, e esse método ele tem um nome, o meu programa é o método XPTO, você consegue se diferenciar do teu concorrente. Porque o teu cliente, existem fases de consciência do consumidor que vai ter o cara que ele sabe, vai ter o cara que ele não sabe que ele tem um problema, vai ter o cara que ele sabe que ele tem um problema, mas não tá perdido, tá alienado, ele não sabe qual a solução que pode ajudar ele. Vai ter o cara que sabe que tem um problema, que sabe que existe a solução, mas que não sabe quem é que pode ajudar ele. E vai ter o cara que ele sabe quem pode ajudar. Só que quando ele está nessa fase, que ele sabe quem pode ajudar, normalmente ele está olhando você e está olhando os seus concorrentes também. Quando vocês resolvem comprar um curso, vocês não ficam olhando um monte de gente? Não ficam acompanhando um monte de player que falam da mesma coisa? É normal isso. E tá tudo bem. E você se identifica mais com uma pessoa, se identifica mais com outra, tá tudo bem também. Então, o seu cliente também faz isso com você. Você está falando ali do seu processo, do seu serviço, do que você entrega, seja terapia, seja emagrecimento, seja constelação, seja teta healing, seja o que for. Você está falando do transporte, do meio de transporte. O carro, o meio de transporte é o processo.
Se é o Theta Healing, se é o emagrecimento através da alimentação, se é o emagrecimento através de atividade física, se é o emagrecimento através do coaching, se é a constelação familiar, o processo é único. Algumas pessoas vão ter as diferenciações ali. Só que quando você fala, o meu método tem um nome, o meu método é, como ele falou lá, como é que é lá do carro? Eu tenho um método Penélope Charmosa, que o método Penélope Charmosa vai te trazer esse resultado. Ah, mas no seu método tem X aulas de não sei o quê. Olha, o meu método vai te ajudar isso. Se você começa a abrir o processo, como é que funciona, o cara ele começa a te comparar com os teus concorrentes. Ele começa a ver, peraí, deixa eu ver ali. A Adriana, ela tem um processo que tem atendimento individual, aí tem uma sessão individual, aí ela fala da aula de não sei o quê, aí ela entrega uma sessão de não sei o que lá. E a Meire? Deixa eu ver a Meire. A Meire faz isso também. E qual das duas? Qual o preço dessa? Qual o preço dela? O que é uma vantagem? Quando você está vendendo o processo, você está se equiparando com o teu concorrente. Quando você embala isso, dá um nome para esse trem, e isso se torna um método, isso já é uma diferenciação. Porque quando você vai se vender para o seu cliente, você está falando do método. Você não está... mas e o concorrente? Eu não sei o que o concorrente faz. Eu sei o que eu entrego. E o que eu entrego é isso. Eu vou te ajudar nisso, 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 nisso. Aí você fecha com chave de ouro, né, esse processo de venda aí, quando você tem esse domínio, né, do que você está entregando, né, ser diferente do que os outros estão fazendo. Valéria, eu vou partir para a prática agora, pode ser? Claro. Eu vou dar 3 estratégias aqui. Já que o assunto da live são grupos do WhatsApp, eu vou dar 3 estratégias aqui que eu uso. Passo isso para os alunos da Escola de Heróis. Lógico que na Escola de Heróis eu passo estratégias muito mais profundas, mas aqui já é o suficiente para você que está me assistindo aí começar. Primeiro, você cria um grupo do WhatsApp com um tema específico. Emagrecimento saudável em 21 dias. Perca o medo de dirigir. Fale, se você quiser trabalhar a oratória, fale em público em 21 dias. O que você vai fazer? Você vai gerar um conteúdo de alto valor para engajamento dessas pessoas. Assim que as pessoas entrarem no grupo, você pergunta para elas qual o desafio seu hoje em relação a isso. As pessoas vão falar o desafio delas. E aí você oferece uma sessão gratuita para os 3 primeiros. Na sessão gratuita, você foca em vender. E depois você faz uma oferta. No momento da sessão gratuita. E aí você vende o seu processo, você vende o seu trabalho. Primeira estratégia. Segunda estratégia, cria um grupo do WhatsApp com um tema específico. Gera um conteúdo de alto valor para engajamento. Faz diversos vídeos chamando para uma live. Faz uma live e faz uma oferta. A oferta do seu programa, a oferta do seu produto, ou durante a live, você convida 3 pessoas para uma entrevista gratuita com você. Você faz o processo de entrevista e vende o seu produto, vende o seu serviço. Terceira estratégia, a estratégia que eu usei na última semana, e eu fiz quase 100 mil reais em vendas. Como é que funcionou? Grupo de WhatsApp para um público específico. Vídeos chamando as pessoas para lives. Você vai fazer várias lives com parceiros, mas não é bater papo, é entregar conteúdo. Nessa live com o seu parceiro, você vai chamar o teu parceiro que tem a ver com o seu público. Então, não adianta você falar com um músico se você trabalha com emagrecimento, porque o público dele é diferente do seu. Não adianta você fazer uma live com um advogado se você trabalha com emagrecimento, porque o público dele não é o seu. Cara, se você é coach de emagrecimento, faz uma live com uma nutricionista. Ah, mas ela é minha concorrente. Não, ela não é sua concorrente. Você vai levar público para ela, ela vai levar público para você. Então, você vai fazer lives com os players mais famosos da sua área. Ah, mas ele não quer me receber. Se você falar com 200, um vai querer fazer uma live com você. Então, falta força de vontade para você ir no mercado e falar
Você é um player, eu tenho um projeto maravilhoso aqui e eu estou fazendo live essa semana. Eu posso te entrevistar? Cara, pensa bem, um player famoso daquela área que já tem 15 mil seguidores, ele aceita fazer uma live com você. Se você der alguma coisa em troca para ele, olha, eu posso te ajudar a vender o seu curso, eu posso te ajudar a vender o seu programa também, quando você fizer um lançamento. E o que tem de errado? Você entra como afiliado desse cara e ganha uma comissão vendendo o produto dele e vai lá e divulga o produto para ele. E depois ele vai divulgar você na rede dele. E essa é a troca justa. Então, você pega pessoas que tenham a ver com o seu produto. Não adianta você falar para um público que não seja específico. Então, se você fala de emagrecimento, você pode convidar o dono de uma academia a fazer uma live com você. Você pode convidar um nutricionista a fazer uma live com você, um nutrólogo a fazer uma live com você. Você pode convidar o dono de uma loja de negócio de fisiculturismo, né? de malhar ali, para fazer uma live com você. Então, você tem vários players que são muito parecidos, o público. Então, você vai fazer lives com esses players. E nessas lives, você vai chamar essas pessoas para uma aula maior. Então, como é que eu fiz? Eu fiz no total, acho que foram 14 lives com especialistas, com os alunos que tiveram mais resultados na Escola de Heróis. Depois eu chamei essas pessoas para uma aula maior e eu dei sábado o dia inteiro vários conteúdos gratuitos para as pessoas. No final dessa aula, você vai fazer uma oferta. Ah, mas as pessoas não compraram. Você vai falar com cada um. Cada um. Eu falo com cada um, por que você não pode falar? Eu falo. Eu mando inbox. Oi, tudo bem? Tem alguma dúvida sobre o curso? Como é que eu posso te ajudar? Você vai falar um a um. Não adianta você botar lá no grupo. Ah, agora eu vou fazer isso, eu estou trabalhando com isso. Isso não funciona. Como é que funciona? Olá, Valéria, tudo bem? Eu dei uma aula aqui, você viu? Não? Então toma aqui a reprise. Dá uma olhada lá no meu story. Ah, você não conseguiu ver? Então deixa eu te falar uma coisa. Eu estou fazendo um projeto agora que é um programa de emagrecimento. Eu queria saber qual é o teu desafio hoje para emagrecer. Ah, posso te oferecer eu vou te oferecer aqui uma sessão de entrevista. Ela é absolutamente gratuita, só que só tem terça-feira, 19 horas. Fica bom para você? Eu não perguntei para a pessoa se ela pode naquele horário. Eu não perguntei para a pessoa se ela quer. Eu marquei o horário e perguntei se fica bom para ela. Agora, se você fizer isso com 2 pessoas, isso não vai funcionar. Se você fizer com 10, isso não vai funcionar. Agora, se você fizer com 100, 200, 1000 pessoas, você vai vender. Faz sentido, Valéria? Também. Eu faço exatamente isso. Para a gente ficar respondendo as pessoas aqui, se você quiser, tá bom? Eu faço exatamente isso também. Eu converso com um a um no final da apresentação da aula. E assim, às vezes a gente fica preocupado do tipo, eu não tenho com quem fazer live. Cara, eu até já dei uma aula lá no clube só sobre lives e sobre as várias maneiras que você tem de fazer live. Você pode fazer uma live sozinho que você fala de conteúdo. Você pode fazer uma live dupla com alguém que é especialista no assunto também. Por exemplo, eu aqui e o Diogo, nós dois entendemos do assunto. Então, a gente está fazendo uma live dupla, especialista com especialista. Agora, você pode fazer uma live dupla com uma pessoa que não é especialista. Exemplo, eu faço lives também com meus clientes. E aí, quando eu faço live com os meus clientes, eu faço perguntas que, na verdade, ao longo da live, eu vou estar contando a história do meu cliente, a história de evolução do meu cliente. E aí, as pessoas se conectam com histórias. Histórias fazem você querer saber mais. Né? Todo mundo gosta de história, é por isso que a gente assiste filme. Né? Todo filme tem história. Novela tem história. Né? Então, por isso que a gente assiste essas coisas, porque história envolve. Então, as pessoas gostam de ouvir histórias. Quando eu chamo um cliente para poder fazer uma live comigo, eu estou trazendo quem para mim, para assistir essa live também? Os amigos do meu cliente, que são potenciais futuros clientes também. Então, isso também funciona. A Rose perguntou aqui, a Rose é até minha aluna lá do
do meu clube. Se pode fazer com uma coach que trabalha ensinando mães a educar filhos. Sim, por quê? Ela trabalha com emagrecimento de mulheres, né? Se ela vai fazer uma live com uma coach que ensina mães a educar filhos, a mãe que educa filhos não é uma mulher também? E possivelmente essa mãe também não quer emagrecer, pode precisar emagrecer? Sim, o público é o mesmo, por mais que se fale diferente. Hoje mesmo eu vou fazer uma live lá no meu perfil de emagrecimento, exatamente com isso aqui, com uma pessoa que é especialista para mães que têm filhos agitados. Então, o importante é que o seu público se conecte, não importa com quem, né? E se não tem ninguém para fazer, faz sozinho, mas entrega conteúdo. Quando a gente fala de entregar conteúdo, é entregar o teu ouro, entregar aquilo que vai transformar a vida das pessoas. Porque quando você entrega o que vai transformar a vida das pessoas, você mostra para as pessoas que você sabe ajudar ela. E aí ela ganha confiança em você e quer estar mais perto de você para poder saber mais, para saber de que forma você pode ajudar mais ainda, porque você já ajudou. Se você já ajudou de graça, imagina se ela puder estar mais perto de você. As pessoas pagam para ter proximidade de você. Não é só pelo produto. É mais para ter proximidade, porque quando ela paga, ela vai estar ali falando com você todo dia, ela vai estar dentro de um programa seu, ela vai ter o seu olho no que ela está fazendo, ela vai ter a sua atenção para ela. Então, ela paga por isso, para ter você perto dela. Na quinta-feira, falei uma live com a nutricionista falando da importância da alimentação para aumentar a disposição nos estudos. Mas qual é o seu nicho, Fabrício? Eu não sei qual é o seu nicho. O Fabrício, ele é professor de biologia e ele está ajudando os alunos a terem mais produtividade nos estudos. A gente ainda está ajustando o produto dele, está muito inicial. Bacana. Mas se ela vai falar na alimentação para aumentar a disposição dos estudos, mesmo que o público não seja direto, o conteúdo vai ajudar. Porque o que ela vai falar aqui é o quê? Provavelmente, pelo texto que ele colocou aqui, né? Provavelmente, o que ela vai falar? Que tipo de alimentação vai ajudar na memória, vai ajudar na concentração, vai ajudar no humor, né? Então, isso vai contribuir como conteúdo positivo para o público dele. Então, tudo bem. Funciona também. A Roseli, Vamos responder algumas perguntas aqui. O pessoal que quer fazer alguma pergunta, a gente pode até abrir a câmera aqui, Valéria. Uhum. Alguém quer falar aqui? Quem quiser falar é só mexer aí. Se mexe aí na câmera que eu te enxergo aqui. Quem quer falar? Tem muita gente que está sem câmera. Aproveitem, gente, esse é o melhor momento. Vocês estão tendo consultoria gratuita. Eu vou abrir o microfone, Valéria. Beleza. Consultoria gratuita em dupla. Aproveitem para perguntar. Deixa eu tirar aqui o microfone. Pronto, quem quiser abre o microfone aí e pergunta para a gente. A Roseli está falando que é sua aluna e recomenda o seu trabalho. Quem quer falar? Ana Flávia está tentando falar. Pode falar, Ana Flávia. Acho que o microfone dela está ruim. Galera, eu estou à disposição de vocês aqui para 2 ou 3 perguntas. Pode falar, Ana Flávia. Diga. E aí você disse que ela ia retornar para responder minha pergunta. Se é conquistado 1 a 1 entre aspas, ou se existe uma maneira de acelerar mais direcionando o público que eu quero para vender o meu produto. Você entendeu, Valéria? Porque para mim saiu cortado. Peraí, Valéria, você está sem som. Peraí. Pronto, pode falar, Valéria. Eu estou lendo aqui a pergunta dela. Ela escreveu assim: para conseguir seguidores engajados, é preciso ter paciência e conquistar 1 a 1? Então, olha, no início No início, você precisa dar atenção para as pessoas, porque no início você não tem audiência ainda, né? Então, você está construindo audiência. De repente, você pode até pensar assim, mas eu já tenho lá, sei lá, 2.000 seguidores. Mas esses 2.000 seguidores que você tem, são sua persona?
De repente é primo, amigo, colega, galera que estudou com você, outra galera que trabalhou com você. Eles não são seu público, eles não vão comprar de você. Se você tem 2.000 pessoas te seguindo que são seu público, aí você já está num nível que você consegue fazer algumas coisas mais generalizadas. Agora, no início, quem está começando precisa sim engajar com um por um. Como o Diogo mesmo falou, ele fala com um por um e eu também. Quando eu faço um lançamento, eu jogo nos grupos o convite. A gente solta a isca. A pessoa, quando morde a isca, ela vem querer saber mais. Aí ela vem querer saber mais, aí eu vou dar atenção para aquela pessoa. Eu vou entregar o que ela precisa. Eu vou mostrar como que eu posso ajudar. E aí, depende da estratégia de venda que eu vou estar utilizando. No final dessa estratégia de venda, se ela passou por todo o meu funil de venda ali, no final daquela estratégia, eu vou perguntar para ela se ela assistiu a aula, assim como o Diogo falou. Eu faço isso com todo mundo. Pergunto se assistiu, pergunto o que achou. Às vezes a pessoa fala que ela não tem tempo. Ah, não consegui assistir o vídeo, não tive tempo. Ok, eu gravo um áudio resumindo tudo que foi falado ali, as partes mais importantes. Porque áudio, eu tenho como saber se ela ouviu, né? Porque o áudio no WhatsApp muda de cor quando a pessoa escuta. Então, eu tenho como saber se ela ouviu, eu fico monitorando. Eu faço uma pipeline. Pipeline é você fazer uma lista. Tudo que eu faço inscrição. Para começar, eu sempre faço inscrição. Então, por exemplo, aqui a gente está aqui no Zoom, que foi meio que no improviso, né? A gente não teve problema lá com a live, mas normalmente quando eu trago a galera para uma apresentação no Zoom, eu faço a galera preencher um formulário no Google Forms, perguntas básicas para eu poder entender quem é aquela pessoa, se ela é meu público ou não, e aí ela se inscreve. Quando ela se inscreve, eu tenho o contato dela, eu tenho o contato de WhatsApp, e aí eu vou passar para ela pelo WhatsApp o link do Zoom. Eu não libero o link do Zoom para uma aula assim que tem alguma intenção de venda. Se é uma aula de divulgação de conteúdo, eu libero, que nem a gente fez aqui hoje. Agora, se é uma aula que eu estou fazendo aquela aula, seja uma palestra, seja um workshop, seja uma aula mesmo, um mini curso, com a intenção de no final fazer um pitch de vendas, eu preciso ter o controle de quem são aquelas pessoas que estão ali. E aí eu faço uma lista, né? Eu tenho lá a relação das pessoas que se inscreveram, o contato delas, e depois eu vou acompanhando. No final, no dia seguinte, eu mando uma mensagem. E aí, como foi? Você assistiu ontem? Participou lá ao vivo? O que você achou? Me conta. O que você mais gostou? Eu estou fazendo perguntas que provocam interação. E aí ela responde, ah, eu gostei, ou então, não, eu não consegui assistir, ah, eu entrei, mas eu tive que sair. E aí eu vejo qual é o nível que aquela pessoa está. De acordo com a resposta que ela me dá, se ela falou para mim que ela gostou, aí eu já parto para a sequência do bom. Ela já assistiu, ela gostou, agora eu vou para o fechamento. Beleza, então eu vou seguir a minha sequência da minha estratégia de fechamento. E aí eu vou fechar um por um. Se ela fala para mim, ah, não consegui ver, aí eu pego o link da gravação e mando para ela. E aí passa um dia, eu pergunto para ela, e aí, fulano? E sempre chamando a pessoa pelo nome. E aí, fulano, tudo bem? Conseguiu assistir a gravação? Se ela conseguiu assistir, ela vai me retornar que conseguiu, aí eu aí eu volto para a parte 1 do dia anterior. E o que você achou? O que foi que você mais gostou? Teve alguma ficha que caiu que você acredita que vai mudar daqui por diante? E aí eu vou sentindo a resposta. Se ela fala assim para mim, Valéria, eu não consegui assistir ainda, eu tô sem tempo. Cara, não adianta eu ficar cobrando dia a dia, que ela não vai parar para assistir. Ainda mais se for um vídeo de 1 hora. O tempo das pessoas é uma coisa muito preciosa. Então, ela não vai parar para assistir, a não ser que ela tenha um interesse muito grande em assistir aquele vídeo. Mas se ela já não assistiu ao vivo e não assistiu no primeiro dia, ela não vai assistir no segundo. E aí eu gravo um áudio de 5 minutinhos, resumindo tudo que eu falei em 1 hora. Só com os pontos principais. E aí eu pergunto para ela, e aí, aí eu sei que ela ouviu o áudio. Aí quando eu sei que ela ouviu o áudio, e aí, você conseguiu ouvir o áudio, mas já sabendo a resposta. O que você achou? E eu vou seguindo sempre essa sequência, entende? É igual estrutura de e-mail marketing. Você sabe quem abriu aquele e-mail, então para quem abriu o e-mail 1, você manda o 2, para quem abriu o 2, você manda o 3. Se o cara não abriu o e-mail 1, você não vai mandar a sequência do 2. Entendeu? Funciona na mesma estratégia no WhatsApp. Se a pessoa ela ainda não assistiu o vídeo, eu tenho que voltar com a estratégia de fazer ela assistir ou de fazer ela saber daquele conteúdo ali para poder levar ela
para uma finalização do fight. O que é legal falar, Valéria, é o seguinte, que o grupo do WhatsApp, às vezes a pessoa não tem tempo para ver o vídeo, mas ela play de um podcast e ela escuta. Às vezes um texto ela lê. Então, manda as 3 formas. Manda para a pessoa o vídeo, manda para a pessoa um áudio menor e manda um texto resumindo tudo aquilo que você está falando. Verdade. Deixa eu responder agora. Valéria, tem gente perguntando, a Daiane e o Leandro. Deixa eu abrir a Daiane aqui, depois eu abro o Leandro e depois a Luciana também quer falar, mas vamos só na ordem aqui. Cadê a Daiane? Diga, Daiane, qual é a sua dúvida? Pode falar. Em primeiro lugar, boa noite. Assim, no que eu aprendi, no que eu estou procurando fazer no trabalho, de alimentação saudável, assim, baseando na minha história de vida, sobre alimentação saudável. Puxa a folha. Né? Peraí, que tem alguém falando aqui. Deixa eu só fechar todo mundo. Você tem que fazer o filtro de oxigênio, tá atrás de tudo. Ah, não, agora outra só. Aí eu vou abrir o seu microfone de novo, Daiane. Pode falar, por favor. Assim, por eu passar a alimentação carnívora a vegetariana e vegana, então gostaria de entrar nessa parte desse nicho da alimentação. E algumas coisas sobre yoga, essas coisas sobre alimentação saudável e tal, bem saudável, bom para a saúde, e sobre ansiedade, que também no qual eu consegui também passar, tenho ainda, eu consigo me controlar, isso. Mas você cigarro, trabalha com o quê? Eu não entendi o que você trabalha. Você é nutricionista? Você trabalha com o quê? Não, holística, trabalho terapia holística. Você é terapeuta holística, tá. E para qual público você quer direcionar isso? Não, nutricionista, eu fiz uma formação de nutricionista, não faço online porque não sei me dar muito bem com câmera, com vídeo, pode ver, não, mais presencial, não sei, tenho um pouco de receio. É isso, estou querendo me tirar, não sei se é uma crença, ou seja, fazer um curso de oratório, algo assim. Dava, vamos lá, vamos responder na ordem. Com o que você trabalha? Você trabalha com terapia holística. E aí você atende quem? Sim. Quem você quer atender? Qual é o seu público? Pela alimentação? Então, mas esse não é o público. Vou te dar um exemplo do que é um público. Eu quero atender mulheres de 35 a 45 anos que querem emagrecer, que são casadas, engordaram muito depois do casamento, se sentem culpadas por isso e não estão tendo uma vida sexual como gostariam e se culpam por isso. Isso é um público específico. Entendeu, Daiane? Sim, eu entendo. Pela ansiedade na comida, porque às vezes nós comemos, temos a fome, que não existe a fome. A fome já está aí na cabeça pela ansiedade, por algum problema emocional que dá aquela vontade de comer, ou seja, é como fosse um presente à nossa mente. Mas isso é um presente. A entrega, isso não é o público. Se você não definir o público, você não vai impactar as pessoas. Você está focada no que você entrega. Talvez possa ser por isso. Você está focada no que você entrega. Eu estou te perguntando qual é o seu público. E isso que você está falando é talvez a maior dificuldade de todo mundo que está ouvindo aqui. As pessoas estão focadas no que elas entregam e não no público que elas vão beneficiar com o trabalho. Então, Daiane, você tem que pegar os clientes que você já teve e entender o que eles têm em comum. E aí você vai escolher uma pessoa parecida com aquelas dores, com aquelas dificuldades deles. Entendeu? Geralmente a depressão por algo que se passa. Geralmente vem o emocional, vem a depressão, a ansiedade por algo, problema, estresse, algo assim. Então, mas você vai ter que achar qual geralmente é o problema. Assim, porque se vem gordo.
Você vai ter que achar qual o problema, você vai ter que desenhar melhor esse público. Cria o seu grupo do WhatsApp e começa a pesquisar ali as pessoas que vão te seguir. Isso é um primeiro passo. Começa trazendo as pessoas para o grupo do WhatsApp. E aí, no grupo do WhatsApp, você pode dar os seus primeiros passos entendendo melhor o seu público. Tá bom? Sim, tá bom. Obrigada, gratidão. Você quer falar alguma coisa, Valéria? Posso dar um presente para a galera aqui? Pode. Eu tenho um material que eu montei, que é uma entrevista que você faz com a persona, para você entender esse público aí. Porque essa realmente é o passo zero, não é nem o passo 1, é o passo zero. Se você não sabe para quem você vai falar, você não atinge ninguém. E aí você não pode nem cobrar decentemente por isso. Um exemplo disso é quanto que é a hora de um médico, médico clínico geral. Quanto que é a hora de um médico que é especialista em pediatria, em ortopedia, qualquer coisa. Sempre o especialista vai ter uma hora mais cara, porque ele é especialista. E aí, se o cara é especialista da especialidade, exemplo, ele é cirurgião ortopedista, ele vai cobrar mais caro ainda. Se o cara é cirurgião ortopedista dos ossos da face, ele cobra mais caro ainda. Então, quanto mais personificado for o alvo que você quer atingir, que é o que a gente chama de persona, mais certeiro você é na sua comunicação, no teu público, no produto que você vai vender, né? Porque você vai entregar exatamente aquilo que a pessoa precisa. Então, eu tenho uma entrevista que eu montei para poder você fazer essa entrevista com o público e essa entrevista te dá respostas que te ajudam a montar essa persona. E aí eu vou liberar Valéria, vamos essa pesquisa. As pessoas, o Leandro e a Luciana queriam falar. Cadê o Leandro? Deixa eu abrir a câmera do Leandro aqui. Não estou vendo você, Leandro. Cadê o Leandro? Leandro, se eu não aparecer, eu vou chamar outra pessoa, hein? Cadê você? Pronto, Leandro. Fala aí, Leandro. Diga. Vai, Leandro, fala. Fala, Leandro. Já era. Agora é outra pessoa. Luciana. Diga, Luciana. Cadê a Luciana? Luciana? Será que ela saiu? Pode abrir o microfone, gente. Luciana? Também me deixou no vácuo. Outra pessoa. Quem mais quer falar? Priscila. Estou tendo dificuldade de nichar também. Queria trabalhar com mulheres casadas e trabalham seus desafios diários. Cadê a Priscila? Priscila, não me deixa no vácuo não, hein? Cadê você, Priscila? Pode abrir seu microfone aí, Priscila. Oi, Priscila, diga. Priscila? Não está conseguindo abrir o microfone, o Diogo. Não, ela já tá aberto o microfone dela. Não, está fechado. Da Priscila, não. Ela está falando e não está saindo aqui. Ah, não está na câmera? Ela está sem câmera, para mim ela sem câmera. Então você deve estar falando com outra Priscila. Tem uma então Priscila é essa Priscila aqui. Oi, Priscila, pode falar. Oi, então, eu tô realmente com dificuldade de nichar, é isso que tá complicado para mim. Eu queria trabalhar com mulheres, né? Mulheres casadas, que trabalham fora, que têm filhos, né, com seus desafios diários, mas como nichar, fechar isso, O que você trabalha? Eu sou terapeuta também. E você já atende há quanto tempo? 1 ano, é recente, eu sou pedagoga e fiz transição de carreira o ano passado. Então, você já tem um grupo do WhatsApp? Já. Então pergunta para essas pessoas o que elas querem. Pergunta quem elas são. Sim. Tá certo.
Não, eu fiz um grupo por causa da quarentena, para as pessoas conversarem, se sentir sozinha. Aí eu pergunto para elas o maior desafio delas, tudo. Não foi uma coisa focada, né? Foi um grupo assim para ser conhecido, na verdade. E assim, daí o desafio delas tem sido da quarentena só, mas eu queria uma coisa mais que não fosse quarentena, entendeu? Eu teria que criar um novo grupo, né? Queria um grupo para mulheres casadas. Mulheres casadas, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que da quarentena. E aí você pergunta para elas qual é o desafio, faz a pesquisa, utiliza a ferramenta que a Valéria vai entregar aqui para a gente, ela está dando um presente para a gente. Faça isso. Tá certo, Diogo. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, estamos juntos. Valéria, eu vou Sim. precisar encerrar. Eu queria que o pessoal Beleza. colocasse aqui por que valeu a pena essa live e eu gostaria que a gente finalizasse aqui, Valéria. Você quer que eu fale mais alguma coisa aqui no final? Não, eu costumo no final da live entregar um resumo da live lá no meu canal, mas aí, como a gente não fez na live aqui, eu Mas não vou divulga, fazer, isso coloca daqui o vai seu ficar canal gravado? aqui no chat que o pessoal entra. Tá. Não, é mais fácil. Me procura lá no Anota aí. Profissionais do Emagrecimento. Esse é o meu perfil lá no Instagram. Aí vocês me procuram lá no meu perfil, que lá tem o link para o meu canal do Telegram. Aí no canal do Telegram, eu mando para vocês lá essa ferramenta que eu elaborei aí, que na verdade é uma entrevista do perfil do Avatar, tá? Quem quiser, é só entrar lá que eu vou liberar lá. E aqui vai ficar, essa gravação aqui depois você disponibiliza? Como é Eu que vou subir fica? para o YouTube, mais tarde já deve estar no ar. Tá, mas aí é o mesmo link? Não, eu vou subir para o YouTube, eu te mando o Ah, link. beleza, beleza. Que aí depois eu pegando o link lá do YouTube, eu faço o resumo daquilo que a gente falou e eu distribuo também porque toda live minha eu faço isso. No final eu faço um resumo em PDF falando dos pontos principais, né, das principais sacadas do que a gente deu, do que a gente falou e libero lá para a galera, tá bom? Então, O pessoal aqui obrigada aí pela atenção de está todos. colocando feedback aqui, Valéria, só para você saber. A Ângela está falando, valeu cada segundo, Valéria, foi ótimo. Amei, gratidão, Valéria, gratidão, Diogo. Estamos juntos aí. É só deixar aqui também o meu contato, é escoladeheróistreinamentos.com.br. Quem quiser baixar lá o manual do terapeuta e assistir uma sequência de aulas ligadas à constelação familiar e à ressignificação emocional, você pode assistir lá. É só acessar esse site e fazer lá a inscrição. escoladeheróistreinamentos.com.br. Então, muito obrigado, Valéria, pelo convite, obrigado pelo conteúdo aí Eu que que você agradeço. entregou, gratidão pelo presente. Você não colocou aqui o presente. Como assim? Não O entendi. presente da pesquisa que você falou. Então, eu falei que eu vou entregar lá no canal. Você vai Porque entregar no ele seu canal do Instagram? é um arquivo de PDF. Tá bom. Então, quem quiser a pesquisa, procura a Valéria lá no canal dela. E quem quiser saber mais sobre constelação familiar, atendimento terapêutico, captação de clientes, escoladeheróistreinamentos.com.br. Queridos, muito obrigado, gratidão. Sigam o passo a passo de tudo que foi falado aqui. Comecem a captar clientes pelos grupos do WhatsApp, vocês terão muito sucesso, tá bom? Tudo de bom, gente. Valeu. Gratidão. Valeu, tchau, tchau.